Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando sobre sistema tático no futebol, é isso aí. A gente vai entender um pouquinho como funciona o esquema tático do jogo, tá? E eu vou trazer algumas outras opções de tática de jogo aqui. E vou estar falando para vocês o que é melhor, o que é pior, quais são os prós, quais são os contras. Mas vamos lá, aula. E aí durante a aula eu vou comentando sobre isso. Bom, sistema tático. Sistema tático conheça os posicionamentos e deslocamentos dos jogadores em jogo com ou sem a bola, tá? A gente vai falar sobre 4 sistemas, tá? O primeiro sistema A, a gente vai dar o exemplo do 3-4-3. Como que funciona esse sistema? Se você observar, você vai ter 3 jogadores, tá? Na zaga, vai ter 4 jogadores no meio de campo e vai ter mais 3 jogadores no ataque. A gente não conta o goleiro porque o goleiro ele não vai entrar nessa questão de sistema tático porque ele sempre vai ficar lá no gol, né? Então, por isso que se você somar a quantidade, vai dar sempre 10, ó. 3, 4, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 3, 10, ok? Então, a gente não contabiliza o goleiro. No esquema B, você já tem uma formação diferente. Já é 4-3-3. Seriam 4 jogadores ali na zaga, 3 jogadores no meio de campo e 3 jogadores no ataque, tá? E é interessante, pessoal, porque esse esquema, por exemplo, do 4-3-3, você pode transformar, dependendo da situação do jogo, vários outros esquemas táticos durante o jogo. Por exemplo, vamos supor que para atacar você vai ter o sistema 4-2-4 e para você defender você vai ter o sistema 4-3-3. Então, por exemplo, imagina que você tem os 4 jogadores aqui na zaga, tá vendo? Imagina que você tem os 3 jogadores aqui no meio de campo e você tem mais 3 jogadores aqui no ataque. Aí imagina que você está atacando, tá? Seu time está indo para fazer o gol. Você vai manter esses 4 jogadores aqui, ó, atacando, esses outros 2 aqui no meio de campo e os outros 4 defendendo. E aí quando você está fazendo a defesa, você volta de novo a ter 4 jogadores mesmo na zaga, 3 jogadores no meio e mais 3 jogadores aqui no ataque. Então olha como é que você durante o jogo, dependendo da situação de jogo, você pode modificar essa formação aí só naquele momento, tá? A gente também tem a formação C, por exemplo, que é o 4-4-2, que aí seriam 4 jogadores na zaga, 4 jogadores no meio e mais 2 jogadores atacando, tá? E temos ainda uma quarta opção aí, que é o 4-2-3-1, tá? Que é mais ou menos a situação que eu falei para vocês na B, que você tem 4 jogadores posicionados na defesa, tem ali 2 jogadores na contenção, 3 jogadores já do meio de campo para frente e um jogador bem fixo lá na frente. Quais são os prós, quais são os contras dessas formações, pessoal? Existem formações que vão priorizar mais a defesa. E aí, priorizando mais a defesa, o ataque ele fica prejudicado, né? Fica mais fraco. E tem ataques, tem situações de sistema tático que vão priorizar melhor o ataque. Só que aí você priorizando o ataque, às vezes você vai deixar a zaga, vai deixar a sua defesa mais fraca, tá? Então tem que ter um balanço. Geralmente é aquilo que eu te falei anteriormente. Durante o jogo as formações elas vão se modificando. Por exemplo, quando o time ele está com a posse de bola, a formação tática vai ser uma. Quando ele não está com a posse de bola, ele está defendendo, a formação tática vai ser outra, tá? Bom, eu separei mais 4 formações aí que não estavam lá previstas lá no seu material, no seu livro. E aí eu vou estar explicando aqui para vocês, tá?
Aqui eu simulei uma formação 4-5-1, que seriam 4 jogadores na zaga, 5 jogadores no meio e um jogador sozinho lá na frente, tá? E temos também a 3-5-2, que seriam 3 jogadores na defesa, 5 jogadores no meio e 2 jogadores no ataque, tá? Quais são os prós e quais são os contras dessa formação tática? Por exemplo, da 4-5-1, o ponto positivo é a defesa bem forte, tá? Porque você vê aí que tem duas paredes, vamos botar assim, de 4 jogadores protegendo ali o campo de defesa. E qual é o ponto negativo? É o ataque muito fraco. Você praticamente tem um jogador somente lá no ataque. E aí às vezes fica difícil a bola chegar nele, né? Os 3-5-2, quais são os pontos positivos e o negativo? Ponto positivo, novamente, é a defesa forte. Embora você tenha perdido um jogador em relação ao sistema anterior que eu falei, mas você ainda tem 7 jogadores ali na defesa, né? E o ponto negativo é o ataque também, que é um pouco fraco, porque mesmo tendo mais um, mas eles ficam muito isolados lá na frente, e aí muitas das vezes eles dificilmente vão conseguir receber bola e vai conseguir fazer a jogada, tá? Vamos pro próximo. A gente tem aí o 4-2-4 e a gente tem o 3-3-4. E aí o 4-2-4, ele tem 4 jogadores na defesa, temos 2 jogadores ali no meio de campo e temos 4 jogadores lá no ataque, tá? No 3-3-4, nós também temos 3 jogadores na defesa, temos 3 jogadores no meio e temos 4 jogadores espalhados lá no ataque. Quais são os pontos negativos e quais são os pontos positivos dessas formações? Da primeira, do 4-2-4, o ponto positivo é um meio-campo fraco, tá? Perdão, pessoal. Acabei invertendo aí. O ponto positivo é que tem um ataque forte, tá? Então você tem um ataque aí com 4 jogadores basicamente. E no ponto negativo é o meio-campo muito fraco, tá? Fica fragilizado. O meio-campo ele dificilmente vai conseguir chegar a bola no ataque, mas você tem 4 jogadores no ataque, tá? Eu só inverti aí a posição, tanto no primeiro campo quanto no segundo, mas é só vocês entenderem que um é de cima e o outro é de baixo, tá? Quais seriam os pontos positivos no 3-3-4? Seria o ataque forte, ok? E o ponto negativo seria a defesa fraca, porque você só tem 3 jogadores na defesa. Então, se a gente comparar com aqueles anteriores lá, tinha defesa lá que tinha 7 jogadores, tinha defesa lá que tinha 8, e aqui a gente só tem 3 praticamente, tá? Então, novamente estou dizendo, eu só inverti aí ponto positivo e ponto negativo, mas vocês conseguem entender, né? Positivo é o ataque forte e ponto negativo é o meio de campo fraco. E aqui embaixo, ponto positivo é a defesa fraca e, ponto positivo é ataque forte, ponto negativo é defesa fraca. Ok, pessoal? Então são esses alguns dos sistemas táticos, tá? Que são exercidos no futebol. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato que eu vou estar tirando a sua dúvida. E do mais é isso. Semana que vem a gente está aí de novo, mais uma aula. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, tá bom?